Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa preta. Estou aqui nos estúdios da Multirio e a aula de hoje é Fora Collor, Plano Real e Era Lula. Mas antes de começar necessariamente a aula, vamos bater um papinho? Mas aí a gente vai pegar uma máquina do tempo e voltar lá para 1993. Estava acontecendo aqui no Brasil uma grave crise política. Vamos lembrar que, desde a década de 60, não tinham eleições diretas para presidente. Em 1989, aconteceram as tão esperadas eleições diretas e o eleito foi Fernando Collor de Mello. Devido a questões ligadas à corrupção e à má gestão de recursos, ele foi retirado de seu cargo, sofreu um processo de impeachment e, no meio dessa crise toda, teve um plebiscito onde a população brasileira tinha que escolher se continuava com uma república, com o presidencialismo, ou se ia para a monarquia. Bem, eu sei que lá em 93, vocês de casa talvez nem sonhassem em nascer. Eu, apesar dessa cara jovial, que já denuncia a minha idade falando a palavra jovial, tinha lá meus 7 anos. Então, obviamente, eu não votei nesse plebiscito, mas eu lembro bastante do clima e das campanhas de televisão para explicar em si para a população o que deveria ser uma monarquia, o que ia ser esse presidencialismo. Bem, presidencialismo acabou vencendo, estamos cá com ele até hoje. Você acha meio complicada essa história toda? Tem problema não. Fica ligado aqui na aula de hoje que a gente vai explicar tudo o que aconteceu nessas décadas de 1990 e 2000 aqui no Brasil. Tenho sempre que reforçar com vocês uma questão. Desde a década de 1960, não tinham eleições diretas para presidente. Período da ditadura civil-militar, quem escolhia presidente era um colégio eleitoral formado também por militares. Então, em 1989, com as primeiras eleições diretas, quem vence é o Fernando Collor de Mello. O que ele dizia? Por que ele venceu? Qual era o seu discurso? Ele se chamava de o caçador de marajás. Ele trazia uma questão de uma modernidade do liberalismo também. Ele era justamente para caçar corruptos. Ele entra com essa nova questão. Era um rapaz novo contra a corrupção. Bem, na presidência, a gente não viu que não foi muito bem isso que aconteceu, né? Era uma época de bastante instabilidade econômica, inflação altíssima. Ele vai lançar o chamado Plano Collor. O que foi esse Plano Collor? Bem, né? Ele confiscou as poupanças da população brasileira. Para e pensa, a galera que guardava seu dinheiro no banco teve seu dinheiro confiscado. Isso nem vou dizer que vai gerar um grande desagrado social, né? A população vai ficar extremamente irada e vai acontecer um processo de impeachment. Ele vai sair da presidência e vai ficar 8 anos inelegível, né? Sem poder ter cargo político, sem poder participar das eleições. A participação popular nesse processo foi muito importante. A gente vai ver uma imagem aí que mostra isso. Gente, então, o processo de impeachment vai ganhar muita força, vai ser conhecido como Fora Collor, e é um movimento promovido por jovens que ficaram conhecidos como caras pintadas. Esse movimento demonstrou a importância da participação justamente nesses processos democráticos. Com a saída do Collor, quem assume é o seu vice, Itamar Franco, que tinha esse papel de tentar conter a inflação e a estabilidade econômica. E, para isso, ele vai lançar o chamado Plano Real. Inflação é uma palavra que toda hora se fala, né? Mas você sabe o que é inflação?
Acompanhe aí comigo na tela que eu vou mostrar um dos significados, o que significa, né? O que a gente entende como inflação. Então, a inflação é um índice que mede a discrepância entre o poder de compra da população e os valores dos produtos. Quando esse índice é bastante elevado, ele pode ser percebido de modo direto pela população no aumento dos preços dos produtos no mercado, por exemplo. Volta. Gente, no início dos anos 90, estima-se que a inflação estava em 6.800%. Calma, vou explicar. Significa que um produto que eu comprei em janeiro, ele seria 68 vezes mais caro em dezembro. Então, para conter isso, foi lançado o Plano Real. O que era esse Plano Real? Uma equipe de economistas liderados pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, vai lançar um plano que é baseado em aumento de impostos, contenção de gastos públicos e uma nova moeda, o real, que é a moeda da gente até hoje, né? E essa moeda ela é lançada com o mesmo valor do dólar, ou seja, R$1 equivale a $1. Bem, esse plano vai conseguir a estabilidade da economia e controlar um pouco a inflação. E, nesse ano, Fernando Henrique se lança a candidata à presidência e ganha. Se você não conhece, você nunca viu quem é o Fernando Henrique, vou mostrar uma foto dele para você agora. Gente, esse aí é o Fernando Henrique Cardoso, ou o FHC, para facilitar a nossa vida, né? Ele foi eleito presidente do Brasil, ele cumpriu 2 mandatos, de 94 a 97 e de 98 a 2002. E ele tinha uma questão muito séria, que era implementar uma política neoliberal no Brasil. Durante seu mandato, uma das coisas que marcou ali a década de 90 foi a questão das privatizações. O FH privatizou, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, ligada à questão de minério, e a Telebrás, que é ligada a questões da telecomunicação. Quem comprou geralmente essas empresas aí foram grupos estrangeiros. Outra questão também do FH, como foi, teve a questão do controle da inflação, da estabilidade do real, né, da economia. No campo da educação, você tem a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a LDB. O que essa lei trouxe? Ela priorizava a questão da universalização da alfabetização. Ela focou bastante em, por exemplo, na alfabetização de crianças acima dos 10 anos. Na saúde, o Brasil tem a questão, virou até referência mundial no tratamento de HIV e AIDS. Outra questão também que chamou bastante atenção no governo FH foram a questão das bolsas. Tiveram a Bolsa Educação, teve a Bolsa Alimentação e também o Auxílio Gás. Outro detalhe assim, não é um detalhe, foi mal, mas outra característica bastante importante é que no final do primeiro mandato, o FH manda para o Congresso uma questão sobre a reeleição. Lá na Constituição de 88, não estava prevista a reeleição. Mas, no final do primeiro mandato, a reeleição é aprovada e, como eu já falei, o FH consegue um outro mandato, principalmente baseado no controle da inflação e na estabilidade econômica pela moeda, né, real, que é a nossa moeda até hoje. O governo FH ficou marcado por um alto índice também de desemprego, pauperização da classe trabalhadora e dependência do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Com o fim dos 2 mandatos, quem assume a presidência é Luiz Inácio Lula da Silva. Lula. Se você não conhece o Lula, vou mostrar uma foto dele para você. Gente, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil em 2002, permanecendo na presidência também por 2 mandatos, 2003 a 2007, 2008 a 2011, tornando-se o primeiro líder sindical a assumir esse cargo. O Lula apareceu no cenário nacional
no final da década de 70, ali na ditadura civil-militar, como líder das greves dos metalúrgicos do ABC. E também foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, do PT. No campo econômico, Lula buscou novos parceiros internacionais, como países da América do Sul, países da África e países do Oriente, principalmente a China. Bem, ele também manteve a estabilidade do Plano Real e o controle da inflação. Outra questão também muito importante, e é uma das primeiras atitudes do Lula como presidente, é o programa Fome Zero. Percebeu-se que aqui no Brasil muitas famílias estavam em insegurança alimentar. O que é isso? Significa que não necessariamente a família que tinha um almoço, ela tinha um jantar. Não sabia-se, algumas famílias não sabiam quando iam fazer a próxima refeição. Outro programa importante é o Bolsa Família, que é um programa de distribuição de renda. Foi graças a esse programa que camadas mais populares do Brasil tiveram acesso a consumo. A educação também foi prioridade do governo Lula, com programas como o ProUni, que levaram também as camadas populares para a universidade e a expansão dos institutos tecnológicos. Mas no final do primeiro mandato surgiram denúncias de corrupção, conhecido como mensalão, que foi o desvio de verbas públicas para campanhas eleitorais do PT e também para a compra de deputados favoráveis às pautas do PT. Lula e FH são bastante diferentes, você já deve até ter percebido isso, mas tiveram algumas coisas em comum. Já falei várias vezes nessa aula, a questão da inflação, a estabilidade econômica e a questão de o Brasil continuar como um grande celeiro. O que isso significa? Nós exportamos principalmente produtos ligados à agricultura e à pecuária. O Brasil não exporta tecnologia. Bem, vimos na aula de hoje justamente o caminho do Brasil depois da ditadura civil-militar. Grandes crises políticas, grandes crises econômicas, mas também a estabilidade política e o acesso das classes populares a bens de consumo e à universidade. A aula está acabando, mas não sem antes um desafio, né? Falei muito sobre a década de 90 e a primeira década dos anos 2000 aqui na aula. E um ritmo ganhou bastante popularidade nesse momento. Ele surgiu lá nos Estados Unidos, chegou aqui na década de 80, mas foi na década de 90 que o rap ganhou projeção nacional e um dos seus principais expoentes são os Racionais MCs, que nas suas letras falam sobre racismo e os vários tipos de violência que existem numa favela. Bem, esse grupo paulistano, ele ganhou o cenário mundial e está aí até hoje. Então, eu desafio você a pesquisar sobre a história do rap aqui no Brasil. Bem, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau!